Oi pessoal, meu nome é Caroline e o vídeo de hoje é para falar sobre como eu viajei à Europa sozinha, como foi que eu planejei, como que eu fiz tudo, tá? Então, vamos começar. Tudo começou quando eu e uma amiga minha que mora na Espanha, a gente teve essa ideia de sair viajando pela Europa. O plano A era a gente pegar o carro da mãe dela e viajar pelos países da Europa. A gente ia fazer tipo um círculo assim entre alguns países, ia dar uns 12, 13 países. Aí a gente ficou planejando, a gente planejou isso por mais ou menos uns 6 meses, já tava com tudo planejado, as cidades que a gente ia ficar e tudo mais. Só que quando eu fui comprar minha passagem, era fevereiro e eu ia viajar em junho. Acabou que não deu certo, ela não pôde mais viajar e eu tive que fazer um plano B para essa viagem. Que tipo, eu já tava comprando a passagem em fevereiro e em junho eu já tinha que ir, porque eu só consegui 30 dias de férias no meu trabalho. Então eu teria 30 dias para poder viajar na Europa. O que eu fiz? Eu selecionei todos os países que eu queria conhecer, assim, que eu achei que era mais importante. Deu um total de 10 países que eu queria muito conhecer, que eu falei, não, eu não posso ir na Europa e não visitar esses países. Então a primeira coisa que eu fiz, selecionei os países. Cada país eu selecionei a cidade que eu queria ficar. Alguns países teve mais de uma cidade. E aí depois que eu selecionei a cidade, eu tinha que ver os pontos turísticos que eu queria ver nessa cidade. Por exemplo, a minha primeira cidade foi Paris. Quando eu saí do Brasil, fui direto para Paris. Então eu peguei Paris e falei, Paris eu quero ver isso, isso, isso e isso. Eu fiz uma lista do que eu queria ver em Paris, os itens essenciais, porque eu não podia ficar muito tempo, era 30 dias, 10 países. Aí eu coloquei no mapa, eu usei muito o Google Maps. Meu Deus, aquilo ali é uma maravilha. Eu botei todos os pontos turísticos no mapa e aí eu fui selecionando assim a região, tipo, esse ponto aqui, esse tá muito perto, então esse aqui eu visito numa manhã ou num dia. Aí no outro dia ou numa outra tarde eu visito aqueles ali que estão um perto do outro pra não ficar perdendo muito tempo dentro de ônibus, dentro de trem, metrô. Eu queria aproveitar cada minuto que eu tava ali, porque não tinha muito tempo. Então, depois que eu montei os pontos turísticos que eu queria ver em todas as cidades que eu queria ir, eu já conseguiria ver quantos dias que eu ia precisar em cada cidade. Então, depois que eu vi, eu preciso de tantos dias aqui na cidade para ver esse tanto de lugar, tanto dia aqui, tanto dia ali, eu fiz uma tabela. Eu não sei se vou conseguir colocar ela aqui. Se eu não colocar aqui, talvez eu consiga deixar um link dela para vocês entenderem como que eu fiz. Eu fiz uma tabela que eu coloquei os locais que eu ia passar a cidade, os dias que eu ia ficar na cidade, a locomoção entre uma cidade e outra. Não lembro como que tá a tabela, mas vocês vão ver aqui. Eu já tinha comprado a minha passagem de ida e volta pro Brasil. Eu ia chegar em Paris e ia sair pela Espanha. Voltar pro Brasil pela Espanha. De Paris eu queria ir para Bruxelas. Eu comecei a ver os trajetos, o que ficava mais barato. Eu vou colocar aqui alguns sites que me ajudou bastante para pesquisar preço de passagem e tudo mais. E aí eu pesquisei de Paris para Bruxelas, o que fica mais barato? Pesquisei trem, ônibus e avião. Eu precisava das 3 opções sempre em todas as cidades. Cada rota que eu ia precisar fazer de uma cidade para outra, eu precisava sempre trem, ônibus e avião. O que ficava mais barato? Às vezes, às vezes o trem poderia ficar mais barato que o avião, porém a distância era muito longe e eu ia perder muito tempo, eu ia perder um dia inteiro, então eu achava que a diferença de preço não compensava. Eu passar um dia porque eu só tinha 30 dias. Então, às vezes não compensava muito ficar num trem um dia inteiro, sendo que a diferença de um trem para um avião não era tão grande. A maioria dos traslados que eu fazia entre as cidades foi de avião. Então, de Paris para Bruxelas eu fui de trem, era uma viagem bem rápida. Eu viajei bem cedinho para eu não perder muito tempo assim durante o meu dia lá em Bruxelas, porque eu só ia ficar um dia lá em Bruxelas. Em Paris eu fiquei 3, 4 ou 5, não me lembro. Acho que foi 3, 4, alguma coisa assim. De Bruxelas
Eu fui para Amsterdã de trem também, que eu achei mais viável. E de Amsterdã para Londres peguei avião. Londres para Dublin peguei avião. E depois de Dublin eu fui para Berlim, avião também. Berlim para Hungria, avião. Hungria para Veneza, avião. Em Veneza eu fiz uma viagem de carro até Roma. Fui descendo Veneza, Roma, Roma, Pisa, Pisa, Milão. Milão também de carro até a Suíça. Na Suíça... Ah, essa parte de carro foi carona. Na Suíça eu peguei um trem pra Nice, aí eu voltei pra França, fiquei em Nice. Em Nice, depois quando eu saí de Nice, eu peguei um ônibus e fui pra Barcelona. A pior viagem que eu fiz na minha vida foi a de ônibus, porque eu saí umas 7 horas da manhã e aí acabou que ainda saiu atrasado, saiu umas 8h30 por aí o ônibus. E eu fui chegar em Barcelona, era umas 6 horas, se eu não me engano, mais ou menos, da tarde. E o ônibus não parou nem um minuto pra gente poder comer. Não é igual você viajar no Brasil, ó. Pausa aí que nós vamos almoçar, todo mundo desce. Não é igual ao Brasil. Aí a sorte é que eu acho que eu comprei um pacote de alguma coisa, de Cheetos, alguma coisa assim, um chocolate e água. Tipo, parece que eu tava imaginando, que eu levei assim por nada, sabe? Levei pra ir comendo no caminho, porque gente que nem eu sempre leva um pouco de comida. Aí, a minha sorte foi essa, mas eu ainda fiquei morrendo de fome, foi horrível aquela viagem, meu Deus. E eu só tinha uma garrafinha assim de água pro dia inteiro, foi triste. Então, foi barato, foi muito barato. Eu acho que eu paguei uns 8 euros, uma coisa assim. Foi, tipo, tem viagem que você paga 4 euros, assim, de um país para outro de ônibus. É muito barato de ônibus. Só que você perde muito tempo, é bem cansativo e você tem que ir bem preparado. A de trem eu achei legal, a viagem de trem. E a de avião melhor ainda, porque é bem rapidinho. Só que você perde muito tempo, porque você tem que ir até o aeroporto. O aeroporto sempre é mais distante da cidade, perde tempo no check-in e tal. Perde um tempinho ali também, mas compensa, porque você aproveita mais a viagem. Porém é mais caro. Caro entre aspas. Se você não tá viajando com mala, se tá viajando com alguma coisa pequena que você só consegue colocar lá pra você não ter que pagar a bagagem, ótimo. Passagem tem passagem assim de 1 euro, de 4 euros. É muito baratinho. Porém, eu tava com uma mala desse tamanho que eu tinha que despachar toda vez, então o que ficava caro pra mim no avião era a mala. Mas a passagem em si de avião é muito baratinha, então você tá indo com a mochilinha, minha filha, só vai. E depois que eu vi todos os traslados e tal, que eu vi que tava mais barato, comprei tudo numa lapada só. Os hostels. Eu fiquei sempre em hostel e eu acho que todos os hostels que eu fiquei foram quartos femininos. Eu tô na dúvida agora. Acho que... teve algum que eu acho que eu fiquei misturado. Não me lembro, não tenho certeza. Enfim. Sempre foi hostel. O hostel muito baratinho. E sempre hostels muito bons. Muito, muito bons mesmo. E depois que eu pesquisei os hostels tudinho mais barato, mais onde era quarto feminino. Como era a minha primeira viagem sozinha, eu tava assim com um pouco assim, de receio de ficar em hostel e tal, eu sempre optei por quarto feminino e os hostel mais melhorzinho, que eu via que tinha um armário grande pra me colocar minha mala grande, pra me poder colocar cadeado, mas eu sempre via, eu escolhi aqueles que eram bem mais seguros, bem mais limpos e tudo mais, bem mais melhorzinho, sabe? Mesmo assim ainda foram bem baratos. Depois que eu vi todos os hostels, fiz a reserva de todos os hostels, eu já praticamente todos os hostels já deixei pago antes de eu ir pra Europa. Então já tinha passagem paga, os traslados de trem, avião, ônibus deixei tudo pago. E os hostels quase todos já estavam pagos. Alguns pagam só a metade, outros para poder fazer a reserva, outros você pagava tudo lá na hora, outros já tava tudo pago. Então a parte de ter deixado os hostels já pagos já me ajudou bastante, porque como eu paguei bem antes, eu já fui aliviando um pouco meu cartão de crédito até chegar a viagem. Então quando eu viajei, o que eu tinha que me preocupar com o meu dinheiro era só pra pagar alguns hostels que não estavam pagos e a minha comida, e compras, e metrô, e mais nada. Porque eu usei muito metrô na cidade, é muito baratinho. O melhor metrô que eu já usei na vida foi em Paris, que o negócio ali funciona. Então, meu dinheiro, tipo, sobrou bastante pra mim poder
porque eu já tinha pago praticamente a viagem toda. E o dinheiro que eu tava levando era pra me gastar com comida e cerveja. Então foi bem melhor ter comprado tudo isso antes, deixado pago tudo antes. Eu fui depois cidade por cidade de novo, volta lá do começo da listinha. Vou ficar esses dias aqui em Paris. Aí eu comecei a pesquisar quais eventos iam ter na cidade que eu tava durante o dia que eu tava lá. Por incrível que pareça, quando eu tava em Budapeste, ia ter um show do Green Day e uma festa naquela... Eu me esqueci o nome, onde tem aquelas piscinas termais. Eu vou colocar o nome aqui. E eu fiquei, cara, eu vou nos dois, vai ser amazing, tipo, meu primeiro show internacional da vida, mas acabou que não rolou o show, mas a piscina eu fui. O show eu acabei desistindo porque eu me acidentei antes de ir pra minha viagem. Eu gastei o dinheiro do show pra arrumar o carro que eu me acidentei. Então, me acidentei no Brasil. Eu já deixei comprado também o meu ticket, o meu ingresso pra ir pra esse show da piscina e foi maravilhoso. E eu recomendo, se todo mundo for pra Budapeste, tem que passar lá. Todo mundo que for tem que ir pra essa festa. Ela tem todo ano, sempre nas épocas de verão, e é maravilhoso. Depois que tava tudo comprado, eu deixei impresso de um lado todos os meus rostos, tudo na ordem pra data que eu ia entrando, porque aí eu grampeei tudo e ia destacando. Hoje esse rosto eu destaquei, usei, não uso mais, aí já ia deixando na ordem pra não ter que me embaralhar com tanto papel, porque era muito papel, era tipo 10 países, então era 10 rostos, era 10 passagens, então era muito papel. Fora o papel que eu queria levar pra mostrar na imigração, caso me pedisse alguma coisa. Que aí eu vou fazer um outro vídeo depois pra explicar sobre imigração. Então eu deixei tudo impresso na ordem do que eu ia usar. Os papéis grampeados dos rostos, grampeei aqui os papéis das passagens. Tudo bonitinho pra eu não me embaralhar muito lá. E é isso, que eu acho que não foi tão difícil. Do tanto de lugar que eu fui, eu acho que eu gastaria mais viajando pelo Brasil. Não foi uma viagem cara. Eu ainda guardei tudo pra me poder fazer uma planilha de quanto que eu gastei pra me poder falar, porque muita gente me pediu, só que me deu preguiça e eu não fiz. E aí quando eu me mudei pra cá, pra Nova Zelândia, eu acabei jogando tudo no lixo. Eu guardei acho mais de um ano esses papéis pra poder fazer essa tabelinha, mas acabei que eu não fiz. Então é isso, se vocês gostaram, compartilha aí com quem tá querendo viajar. O meu canal é novo, então eu agradeceria muito se vocês me ajudassem compartilhando pra todo mundo começar a se inscrever e tal. E é isso aí, se gostar eu continuo fazendo mais. Então, um beijo e me sigam nas redes sociais, acompanhem minhas viagens, que eu gosto de compartilhar, né, as minhas viagens. E eu gosto também de pessoas que viajam pra compartilhar comigo, porque a gente compartilha e outra pessoa que ainda não foi lá, que legal, coisa legal e tal, a gente passa o aprendizado. Então eu gosto de compartilhar viagens e que as pessoas compartilhem comigo também, porque eu gosto, né? É isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Vamos nessa, pra próxima viagem.